Prezados alunos, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, com grande alegria, que retorno para lecionar agora a primeira aula do assunto sobre pneumatologia. Nós estamos estudando uma disciplina da teologia sistemática e dentro da teologia sistemática nós já estudamos nessa disciplina. As primeiras aulas foi sobre cristologia, que estudamos a respeito da segunda pessoa da Trindade, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, os atributos de Jesus, a união hipostática de Jesus e mais outros detalhes, né, que a gente viu, como ele sendo a segunda pessoa da Trindade, em especial também a obra do Senhor. E agora a gente sai da disciplina Cristologia e vamos entrar na disciplina de pneumatologia. São 3 aulas que nós estudaremos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é muito importante para nós. Vamos ver hoje, começar a ver hoje essa questão desse conteúdo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Essa é uma aula mais introdutória, não muito extensa, mas importantíssima para que possamos iniciar a falar sobre esse assunto e o aluno possa também iniciar a compreender mais a respeito do Espírito Santo. Então, a nossa parte dessa disciplina, que vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, está dividida em 3 aulas. É a aula 5, 6 e 7 da nossa disciplina. Essa primeira aula do Espírito Santo, vamos ver uma pequena introdução, vamos ver a questão do Espírito Santo na história e um pouco da natureza do Espírito Santo. Na outra aula, nós vamos ver sobre os nomes do Espírito Santo e os símbolos do Espírito Santo. Importante isso aqui, porque os nomes revelam a pessoa e os símbolos revelam a atuação, a forma que ele age no ser humano, né, na igreja, o Espírito Santo, por meio dos símbolos, a gente compreende isso mais. E por fim, nós veremos o Espírito Santo em Cristo, os dons do Espírito Santo, lembrando que o IBAD é uma instituição de ensino teológica de uma igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, e nós cremos na continuidade dos dons, por isso necessário, quando estudarmos sobre o Espírito Santo, que estudemos a respeito dos dons espirituais. E, por fim, o batismo com o Espírito Santo. Também, por se tratar de uma instituição de uma igreja pentecostal, nós cremos no batismo com o Espírito Santo e nós precisamos estudá-lo, compreender melhor o que é isso e também, como futuros teólogos que vocês serão, possam levar em frente o ensino dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. Então vamos para a introdução a respeito da pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, quanto à sua deidade, que quer dizer divindade, né? O Espírito Santo é Deus. Seus atributos, os atributos mostram as qualidades do Espírito Santo. As obras, o que o Espírito Santo fez, quais são as obras que ele faz, e operações, ou seja, como que ele opera em nós, na igreja e no mundo. Tudo isso nós veremos nessa disciplina. Quando se trata de pneumatologia, nós vamos entender que esta palavra é a junção de 2 palavras gregas, pneuma e mais logos, que forma a palavra pneumatologia. Pneuma, no seu geral, significa respiração, movimento de ar. É dessa palavra que vem, por exemplo, a nossa palavra portuguesa pneumática, né? Que fala de ar, né? Pulmão, né? Também tem a ver uma raiz com essa palavra pneu. Mas, voltando aqui, pneumatologia, então, é o estudo, é o tratado, é a ciência que trata a respeito
do Espírito Santo. E isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, anotem isso. Anotem isso que eu vou falar para vocês. A doutrina do Espírito Santo, de todas as doutrinas bíblicas que nós temos, a doutrina do Espírito Santo é a mais negligenciada em nossas igrejas. É a menos ensinada, é a menos buscada, é a que gera menos interesse por parte dos nossos irmãos, por parte dos cristãos, de poder se aprofundar dela. E deveria ser uma das principais, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, precisamos compreendê-lo melhor, precisamos sentir-o melhor, precisamos deixar que ele faça suas operações em nossas vidas e na vida da igreja e na vida do pecador, com mais ênfase. Mas não, nós tratamos de tudo na igreja, né? De tudo. Mas o Espírito Santo, ela é considerada a doutrina mais negligenciada de todas as demais. Vamos repensar nisso, vamos dar uma ênfase e um cuidado maior no ensino dessa doutrina. O Espírito Santo tem a mesma substância e natureza, mesma espécie, mesmo poder e glória do Filho, pois é chamado de outro Consolador. Então, quando a gente fala assim, ao Consolador, inclusive nós que usamos a harpa cristã, nós temos um hino congregacional, né, que é o Consolador Amado. Então, ele diz respeito, né, ao Espírito Santo. Mas nós vamos ver com mais detalhes isso aqui. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim, são palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe uma coisa, outro Consolador. Significa que quando Jesus estava falando essas palavras, que foi na noite em que ele foi traído, foi na noite da última ceia, uma quinta-feira à noite, que ele deu instruções, ele falou que um ia trair ele, outro ia negá-lo, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai a não ser por ele. Ele falou que ele voltaria para o Pai, e depois ele voltaria para nos buscar. Nessa última noite ele orou por ele orou pelos discípulos, e ele orou por aqueles que ainda iriam aceitá-lo como Salvador por meio da palavra de Deus, e tantos outros eventos que ocorreram naquele jantar. E um deles foi que ele consolou os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, no momento, Jesus cumpria o papel do Consolador. Porém, ele, depois de ressuscitado, ele ia ficar aparecendo ainda por uns 40 dias, depois ele subiu aos céus, e 10 dias depois veio o Espírito Santo como sendo o outro Consolador. Por que outro? Porque ambos têm a mesma essência. Vamos entender melhor. Consolador, o que significa isso? Vem de uma palavra grega, parácletos, né? Paráclitos, e significa ajudador, intercessor, advogado. E nós vamos encontrar isso. Então, é como se Jesus estivesse falando assim: eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar um outro ajudador, ele vai mandar um outro intercessor por vocês, ele vai mandar um outro advogado que esteja do lado de vocês, defendendo vocês. Papel que Jesus fazia. Então, eles estavam com um consolador que ia ser morto, ia ressuscitar, ia aparecer por 40 dias, ia subir aos céus, e depois então viria o outro consolador. Quando a gente lê em 1 João capítulo 2, versículo 1, João escreveu assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe uma coisa, essa palavra advogado, ela no grego é a mesma palavra parácletos, é a mesma palavra, que significa ajudador, intercessor, advogado. Então vejam que o Espírito Santo também é um advogado. Jesus é um advogado que está intercedendo por nós perante o Pai, e o Espírito Santo está aqui, intercede por nós também, com gemidos inexprimíveis,
muitas das vezes. Vejam que o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo, eles se fundem. Por quê? Ambos têm a mesma essência, mas são pessoas distintas, coeternas e pessoas que têm o seu ministério. O ministério do Pai foi especificamente aqui na terra do Antigo Testamento. O ministério de Jesus foi durante a sua vinda à terra e agora nós estamos sob o ministério, melhor, sobre o ministério estamos abaixo, né, sob o ministério do Espírito Santo Consolador. E ele permanecerá até o dia que a igreja for retirada. Eu cito aqui o teólogo Berkoff, que ele dá uma explicação que nos ajuda a compreender melhor também esse caso do Consolador. A promessa, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, implica claramente que Cristo também era um Paracletos. Se ele era um Paracletos, significa que ele era tanto Jesus quanto o Espírito Santo, um advogado, um ajudador, um intercessor. Vejam que quando a gente estuda o grego, a gente consegue compreender com maior abrangência o significado das palavras, consegue compreender com maior intensidade o que o versículo está querendo nos dizer, e a gente tem em mente o que, de fato, o apóstolo, o discípulo, o escritor do texto bíblico quis transmitir com aquela palavra. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância individual e eterna do Pai e do Filho. Nós já estudamos a Trindade. Acredito que os alunos estão lembrados que na doutrina de teontologia, a primeira aula foi dedicada ao estudo da Trindade, aonde entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, porém componentes de um mesmo Deus, de um único Deus. Então, Deus, que é único, ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quem está em nós agora? O Espírito Santo. Mas como ambos são um, podemos dizer que Deus está em nós. Mas quando a gente vai, principalmente nas questões teológicas, e é aqui que se deve falar essas coisas, nos bancos acadêmicos mesmo, que a gente divide sistematicamente, pedagogicamente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente consegue, então, de uma forma bem didática, compreender que o Pai está no seu trono nos céus, que o Filho está no seu trono à direita do Pai e que o Espírito Santo está em nós, operando e consolando e intercedendo, né, e nos ajudando nessa caminhada. Quando fala em eterno, também, né, vem de uma palavra grega, essa palavra eterno, aionios, que significa eterno, perpétuo, sem começo nem fim. Então, o Espírito Santo é eterno, porque a definição de eterno é aquilo que nunca teve início e que nunca terá fim. Né? Em Romanos, capítulo 16, versículo 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Quando se fala em Deus, obviamente que se está tratando do Espírito Santo também. Então, eterno, conforme diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos para algo do Espírito Santo antes do Pentecoste. Vamos chamar assim de pré-Pentecoste, ou seja, a atuação, a figura, a pessoa do Espírito Santo, em especial no Antigo Testamento e durante o ministério de Cristo. Né? Isso que nós vamos ver agora. O Espírito Santo pré-existia como a terceira pessoa da divindade, e nessa qualidade esteve sempre ativo. Mas o período que antecedeu ao dia de Pentecoste não foi a época de sua atividade especial. Quem descia no Antigo Testamento e falava, vamos tomar como exemplo Moisés. Quem desceu e falou com Moisés? Pai.
Quem descia entre os querubins que estavam na tampa, né, do propiciatório da arca, ali descia e falava com o sumo sacerdote uma vez ao ano? O Pai. Quem apareceu nas visões do Antigo Testamento, no geral? O Pai. Então, podemos dizer que no pré-Pentecoste, ou no Antigo Testamento, o ministério era do Pai. Aí depois, quando entra-se no Novo Testamento, passa a ser o ministério do Filho. E posteriormente, depois do Pentecoste, ministério do Espírito Santo. O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. As verdades conhecidas eram verdades simples e dadas por meio de lições objetivas, né? Então, a gente observa, assim, que no Antigo Testamento havia vantagens da forma que Deus se relacionava com os homens, mas havia também desvantagens em relação ao Novo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente observa que existem vantagens que não tinha no Antigo Testamento, como, por exemplo, nós mesmos termos acesso direto ao Pai. Nós nos tornarmos templo do Espírito Santo, claro, pela ação da conversão do Espírito Santo, tudo isso, não por nossas forças, óbvio, que não acontecia no Antigo Testamento, né? Cada um poder interceder por si, pelos outros, que não acontecia no Antigo Testamento. Era prerrogativa do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Mas vejam que no Antigo Testamento, com tudo isso ainda, era mais simples as coisas. Vejamos com mais detalhe. Durante esse período pré-pentecostal, o Espírito descia sobre os homens apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço especial, e deixava-os quando essa tarefa ficava terminada. Ele não permanecia, geralmente, com os homens, nem neles habitava. Então vamos lá, vamos tomar como exemplo o profeta Isaías. O profeta Isaías, para profetizar, o Espírito de Deus tinha que vir sobre ele e inspirá-lo a profetizar. O ministério do profeta Isaías durou cerca de 40 anos. Isso não significa que todos os dias Isaías profetizava. Passava-se até ano, Isaías não recebia uma visão, uma profecia, nada da parte de Deus. Que não é assim, como se o profeta cumprisse expediente, o Espírito de Deus descia no início do dia, levava ele a receber as mensagens proféticas e no final do dia subia. Não. Era lá esporadicamente quando Deus queria usá-lo para ele profetizar. Durou 40 anos o ministério dele, né? Então ele era considerado um homem ponto, ou seja, o Espírito Santo descia pontual a uma pessoa com tempo determinado, então era temporária essa habitação do Espírito Santo, mas eram homens de Deus. Eram homens que tinham, sim, o Espírito de Deus, mas não nesse sentido, como nós temos hoje, tá? Então, no Antigo Testamento era assim, profeta Daniel, quando ele precisava interpretar, por exemplo, os sonhos do Nabucodonosor, o que ele fez? Foi orar para que o Espírito de Deus descesse e desse a ele a interpretação. Depois o Espírito ser retirado. Mas, contudo, eles possuíam, sim, a presença de Deus na vida deles. Não da mesma forma que nós temos hoje. Tá? O dicionário bíblico, né, de João Batista Ribeiro Santos, eu, estudando ele, achei interessante compartilhar com vocês aqui. No Antigo Testamento, o termo usado para espírito era Yuach, que vem de Javé, o qual o dá como quer e a quem quer. A Ruach, de Javé, vem como força vital para capacitar os homens à sua obra. E no Antigo Testamento, né, o Yuach de Javé, torna algum homem apto a libertar Israel e a dirigir segundo Javé, né? Então vejam só que o Espírito Santo também vinha para poder levantar
líderes na época do Antigo Testamento, para que pudessem conduzir o povo para um determinado tempo, mas não era uma habitação permanente. Teólogo Perman, ele explica o seguinte: o nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Antigo Testamento, mas 86 no Novo, sugerindo que no Antigo Testamento a ênfase estava sobre a operação dinâmica do Espírito, enquanto no Novo Testamento a ênfase está sobre o seu poder santificador. Então, o Espírito Santo operava no Antigo Testamento? Sim. O Espírito Santo hoje opera no meio da igreja? Sim. Então, ele tem a sua operação, mas, porém, de forma diferente em relação a nós. Ainda cabe ressaltar que nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado universalmente, mas de modo geral, limitado a Israel, e concedido segundo a soberania e a vontade de Deus a certos indivíduos, como profetas, sacerdotes, reis e outros que foram usados pelo Senhor. Então, a gente observa, lendo o Antigo Testamento, né, que esses ofícios de profeta, de sacerdote, de rei, para que eles iniciassem seu ministério, seu ofício, era necessário serem ungidos ou pelo sumo sacerdote por um profeta. Alguém ia lá e ungia eles, porque eles precisavam do Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério. E a unção daquela época era derramar mesmo, eles vinham com um vaso, vinham com um chifre de carneiro cheio de óleo e derramavam na cabeça que escorria pelo rosto, né? Até temos um salmo, né? Que bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, né? O óleo derramado sobre a barba, né? De Arão, enfim. Então era derramado mesmo. E nós vemos hoje, em algumas determinadas igrejas, vou dizer assim, que repetem essa prática. E eu digo para vocês, em nada isso tem efeito. Isso foi um ministério de unção em uma outra época, uma outra dispensação que era lá no Antigo Testamento. Hoje, por exemplo, a Bíblia para o Novo Testamento, ela não manda ungir profeta, ungir sacerdote, ungir rei, não manda ungir porta, não manda ungir pastores, não manda ungir ninguém, a não ser os enfermos. A única unção para o período da igreja é a unção aos enfermos. Chame os presbíteros para que unjam o enfermo. Então, é a única unção autorizada no Novo Testamento. Mas aí tem pessoas que querem fazer práticas do Antigo Testamento, achando que isso, e a gente observa, a gente vê que quando estão ungindo, né, essas pessoas ainda ficam falando que derrama mais óleo para ungir mais, para ungir mais. Tudo não passa de, vamos dizer assim, de uma ação sem efeito, tá? Então, não caiamos, né, nessa tentação de querer voltar a fazer essa unção como era no Antigo Testamento, que não tem efeito nenhum. Tá? Vou orar porque Deus me deu um carro novo, vou levar lá para o pastor orar. Não há necessidade de ungir aquilo lá. A oração que é feita nesse caso é de agradecimento por uma conquista. Não há necessidade de ungir, não há necessidade de ungir a salva para que quem depositar a oferta ali seja mais abençoado. Não há necessidade de ungir umbrais de porta, janela, como foi feito no Antigo Testamento. Gente, não há necessidade dessas coisas. E o teólogo precisa estar localizado no seu tempo, na teologia que lhe cabe pregar, viver e ensinar. O Antigo Testamento deixou princípios para nós, que ainda são princípios observáveis, né? E o Antigo Testamento nos deixou ensinos, como Paulo disse, que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Agora, se tratando em ato cerimonial, cultos de adoração a Deus e observação do caminho da salvação, o Novo Testamento implantou diferentes do Antigo Testamento.
E nós precisamos compreender, então, essas coisas atinentes a essas diferenças para fins de nos localizarmos ao nosso tempo e à nossa teologia. O pós-Pentecoste, então, a gente viu que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava lá, atuando, trabalhando, mas não como nos dias de hoje. Prosseguindo a nossa aula, então, vamos falar sobre o pós-Pentecoste, né? Após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Ele vem para permanecer. Foi o que Jesus falou, né? Que ele ia rogar ao Pai e aí sim iria vir o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para permanecer. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia, tomava a pessoa cumpria o seu ministério e ele se retirava. Mas eu repito, eram homens, mulheres de Deus, cujo Espírito de Deus estava nele, mas de uma forma diferente. Tá?
Para o advento do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, está registrado lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, ele veio para permanecer e nos transformou em templos do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, no geral, a gente pode dizer que os nossos pessoas ali, né, os profetas, os personagens do Antigo Testamento não eram templos do Espírito Santo, por mais que de tempo em tempo eles recebiam a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente e atuava pontualmente. No Novo Testamento, depois do Pentecoste, ele veio habitar nos templos do Espírito Santo, aqui na terra, né? Conforme assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, eu comento melhor. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa colocação não havia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento havia um lugar definido para o local de culto, que era o templo físico construído, lá era o local de adoração. Para o Novo Testamento, todos nós fomos transformados em templo do Espírito Santo. É por isso que eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus no meu trabalho, eu posso adorar a Deus, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Isso não significa que eu não precise congregar. É evidente que eu preciso congregar. Há uma necessidade de nós congregarmos, porque lá na congregação nós somos doutrinados, nós somos apacentados, recebemos oração, recebemos comunhão com os nossos irmãos, trocamos experiências, e tudo isso serve para a nossa edificação, mesmo nós sendo o templo do Espírito Santo aonde nós estivermos, né? Já estou quase finalizando a aula, tá? Mas eu faço uso do dicionário bíblico novamente, do nosso escritor, né, João Batista Ribeiro Santos, que ele acrescenta o seguinte para o nosso ensino nesta aula. No Novo Testamento, o Espírito Santo é dado à igreja cristã a partir do advento do Messias. O apóstolo João compreende o Espírito como paracleto, auxiliador aqui, enviado por Cristo, o qual tem a função de ensinar, lembrar, testemunhar e acusar as pessoas. Vejam só que são operações do Espírito Santo na nossa vida. São operações. Vejam só, testemunhar, ensinar, lembrar e acusar as pessoas. Função do Espírito Santo. Como eu disse, nós já estávamos concluindo a nossa aula. Uma aula mais introdutória, para que a gente possa, nas demais aulas, ir um pouquinho mais a fundo. Então, peço que o aluno ele consiga visualizar isso, que nós estamos vendo que o Espírito Santo é um ajudador, é um advogado, é um ensinador que foi enviado a pedido de Cristo após a ascensão do Senhor. E que o Espírito Santo veio para permanecer conosco, por isso nós fomos transformados em templos do Espírito Santo, para que ele pudesse habitar não mais em templos construídos por mãos humanas, mas em templos espirituais, como somos todos nós, que já fomos regenerados e que permanecemos na presença do Senhor e na santificação. Então, prezado aluno, espero que essa aula introdutória sirva para abrir a sua mente e prepará-los para as demais aulas que virão falando sobre o Espírito Santo. Então, eu quero agradecer a todos, peço a Deus que os abençoe, que o Espírito Santo encha-os cada vez mais da presença do Senhor na vida de vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão desse Espírito Santo que estamos falando aqui seja com todos os nossos alunos agora e para todo sempre, e até a próxima aula, se assim Deus permitir.